Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 23. É um salmo conhecido por todos, né? Todo mundo conhece esse salmo e conhece muito bem, né? É um salmo que acredito eu que é um dos salmos mais lidos da Bíblia. E pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Então, leamos todos juntos em uma só voz. O Salmo 23 é apenas 6 versículos, aí todo mundo participa da leitura da palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Paz é do Senhor, por sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, abrimos a Tua palavra nessa noite, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida em especial, para que tudo que eu venha falar seja para a honra e glória do Teu santo e amado nome, Pai. Que a Tua palavra seja dita aqui para que os corações dos nossos irmãos, a mente, possam colocar em prática nossas vidas no seu dia a dia, eles possam entender, ó Pai, aqui a Tua palavra, e que seja feita a Tua vontade sobre nós, e que o Teu querer seja feito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, Salmo 23 é um salmo que todo mundo fala, vai falar sobre o Salmo 23, ele é muito fácil. É fácil para quem prega aí falando que o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tudo vai bem. Para quem prega sobre prosperidade, que esse salmo não tem nada a ver com prosperidade financeira, é muito fácil, né? Mas quando falamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é algo que nós devemos refletir bastante na nossa mente e no nosso coração. Esse Salmo 23, de uma certa forma, ele é um salmo a qual nós entendemos e verificamos e nos identificamos muito com ele, porque ele é muito pessoal. É algo que é muito pessoal entre eu e o meu Senhor. Porque quando nós falamos assim, o Senhor é o meu pastor, né? A gente vê aqui o Davi falando, né? O Senhor é o meu pastor. Então, é algo muito pessoal entre eu e o meu Senhor, né? E uma outra coisa que a gente observa aqui é que esse salmo fala de ovelha, né? Então, o pastor, ele pastoreia o quê? Ovelhas, certo? Então, a gente conhece esse salmo do pastor, né? Mas conhecemos muito pouco referente às ovelhas no nosso dia a dia, né? Então, quando nós vemos aqui que não conhecemos de uma certa forma as ovelhas, porque o trabalho com a ovelha é difícil. E a gente vai aprender aqui nessa noite quais são as características de uma ovelha. Então, se o Senhor é o meu pastor, então significa que eu sou uma ovelha, né? Então, se eu sou uma ovelha, eu preciso ter as características de uma ovelha, correto? Mas antes de nós chegarmos nas características da ovelha, a gente começa a perceber o seguinte: o salmista declara que o Senhor é o seu próprio pastor, porque ele tem intimidade com Deus e porque ele conhece a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A ovelha não sai atrás de qualquer voz, não. Ela só acompanha o seu pastor. Então a ovelha é obediente nesse aspecto, né? E também nós vemos também
Ezequiel falando sobre o Senhor, o Senhor das ovelhas, né, como nós já lemos, Ezequiel. E também nós temos aqui no Salmo 79:13, que diz o seguinte: assim nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, publicaremos os teus louvores. O Salmo 100, versículo 3 também, dá uma pincelada também para a gente aí sobre ovelhas, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Então, mais uma vez, já temos duas referências, né? Então, se nós lermos Isaías 40, versículo 11, também vai falar exatamente sobre ovelha, né? Por quê? Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As amamentam, ele as guiará mansamente. Essa é a função do pastor, sempre guiar as suas ovelhas, né? Em João 10,16, a gente também não pode deixar de falar. O próprio Jesus, o verdadeiro pastor, chama para que homens e mulheres o sigam e façam parte do seu rebanho. Olha que privilégio. O nosso Senhor Jesus chamando as suas ovelhas, né? Então, isso é um privilégio para quem é servo do Senhor, não é para qualquer um, né? Sentir o cheiro das águas de descanso e contemplar os pastos verdejantes é privilégio de quem? Dos cristãos. Então, se nós somos ovelhas realmente do Senhor, esse é um grande privilégio que nós temos. Agora, para ter esse privilégio, precisamos entender a característica da ovelha. Ser uma ovelha é fácil? É fácil ser ovelha? Difícil, né? É complicado ser ovelha. A ovelha também é teimosa, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Então, quando afirmamos que o Senhor é o meu pastor, devemos afirmar ou pensar da mesma forma como as ovelhas, né? Então, primeira coisa, as ovelhas conhecem o seu pastor. E se ela conhece o seu pastor, ela é extremamente dócil, ela obedece e respeita o seu pastor. Então diz aqui que algum estudinho que nós fizemos rápido para não sobre a ovelha, diz que a ovelha é um animal totalmente domesticável. Ela é fácil de se domesticar em casa, né? Então você pode ter uma ovelha tranquila, né? Vai ter alguns trabalhos, algumas dificuldades. Ela é meio teimosa em alguns aspectos, né? Mas ela é domesticável. E uma coisa que nós vemos da ovelha, além dela ser domesticável, ela não é tão diferente de nós, né? Porque a ovelha, ela se dispersa muito fácil. Então, se você não tiver, o seu pastor não tiver atento a ela, sempre, ela vai se desviar. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer. A ovelha também tem um problema muito sério de visão, né? Quando chega a mais ou menos uns 10 ou 15 metros, se eu não me engano, de distância, ela já tem uma dificuldade para enxergar. E aí é onde os lobos, os animais mais ferozes vão lá e a devoram, né? Então, quando nós tiramos os nossos olhos do pastor verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente também corre um sério risco. A nossa miopia vem aí e detona a gente, né? Vai nos derrubando cada vez mais. Uma característica que nós vemos da ovelha é que a ovelha produz lã o tempo todo, o ano inteiro, né? Então, ela tem bastante lã. Ela não precisa de nada e de ninguém para produzir uma lã, não é verdade? E como ela produz lã, vai chegando um certo tempo, né? Vai lá, ela corta a lã dela, depois cresce novamente, depois ela vai ficando mais velha, a lã dela continua boa. Por que a lã dela continua boa? Porque ela não precisa de uma produção humana. Ela vai criando, vai sendo produzida ao longo da sua vida. Então a lã da ovelha, quanto mais velha ela tiver, melhor. Ela está fofinha, né? Vai continuar dando fruto cada dia. E nós, como crente? Quanto mais velho, pela lógica, mais maduros, né? Quanto mais tivermos uma certa idade, vamos ficando mais fofinho também, né? Mas quanto mais velho, mais
resistente nós vamos estar, isso pode ter certeza. Mas para isso a gente precisa de estar ouvindo constantemente o nosso pastor, porque senão vamos nos desviando cada vez mais, nós não vamos produzir uma lã boa, né? Nós não vamos produzir a palavra do Senhor como de fato merece, e a cada dia vamos ter problemas, né? Então, quanto mais experiência tivermos e comunhão com o Senhor, mais resultado nós vamos ter na obra do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer, né, de exemplo da ovelha? Continuar dando bons frutos, né? Então, a ovelha produz a lã, e nós produzimos a cada dia mais frutos e a palavra do Senhor. Então, através da sua palavra. Uma outra coisa que a ovelha faz, e que, segundo os estudiosos aí, ela não come qualquer coisa, não. Ela não vai atrás de qualquer porcaria, não. Então, a ovelha, ela come capim. Oh, mas capim é bom? Mas é o melhor capim. Ela não come qualquer capim, não. Se o capim não estiver fresquinho, não estiver bem plantadinho ali, bem certinho, ela não come. E aí vem para a gente, o que a gente anda comendo? Do lado espiritual. Não estou falando do fast food, não. Do lado espiritual. O que você tem se alimentado? O que você tem alimentado do espírito? O seu espírito tem sido alimentado com o quê? Com o melhor? Ou você tem feito como a ovelha? Só come um bom capim, né? Então, o alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. Você tem se alimentado com a palavra de Deus? E essas são as características de uma ovelha. Agora, para nós, vamos lá no Salmo 23, versículo 1, a parte B diz: nada me faltará. Mas quando a gente fala assim, nada me faltará, não quer dizer que você vai ser sempre bem sucedido, você vai ter o melhor carro do mundo, vai ter a melhor conta bancária, o melhor emprego. É capaz, o Senhor é capaz de fazer tudo isso por você. Mas o Senhor também falou, nada me faltará. Você vai ter tribulações, dificuldades, às vezes você pode ter uma enfermidade, nada faltará. Mas o que é importante do que nada me faltará, não é os nossos bens materiais, é a presença do Senhor na sua vida. Porque o que o salmista está querendo dizer aqui é, pode me faltar tudo, menos a presença do Senhor. Então, nada me faltará. Então, as palavras nada me faltará não indica coisas materiais, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo o quê? O Senhor é meu pastor e a presença dele não me faltará. O importante para nós, como servo de Deus, é que a presença do Senhor não falta no nosso meio. É isso que nós precisamos ter. Portanto, pode parecer uma provisão, às vezes esse salmo fala de não me faltará, pode ser que parecer que seja uma provisão, mas a mensagem principal aqui desse texto, desse salmo é: o Senhor estará sempre presente na sua vida. Esse é o principal foco, né? Ou seja, podemos dizer, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará, e eu estou satisfeito com isso, não preciso de mais nada, né? Deveria ser dessa forma, né? O Senhor é meu pastor, se o Senhor que está presente, eu não preciso de mais nada. No versículo 23, 2, na parte A, diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. O que quer dizer? Uma ovelha não sabe diferenciar se a relva é boa ou se é venenosa para comer. Por isso é importante a presença de Deus e de seu pastor para guiar e a ela sentir segurança e descansar ou deitar em pastos verdes. Então, como a ovelha não sabe diferenciar de uma relva boa ou de uma venenosa, o pastor precisa estar presente na vida dessa ovelha sempre. No nosso caso é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não sabe discernir o que é bom e do que é ruim. Por isso o Senhor muitas vezes fala não para nós. E por isso é a importância do nosso Deus estar todos os dias na nossa vida. Porque se o nosso Deus falasse sempre sim, seria muito fácil, né? Seria muito bom. E quando a gente vê aqui a parte que fala, ao declarar, deitar-me faz em verdes pastos, o salmista está passando a ideia de que o pastor coloca a ovelha sempre no lugar bom.
Se ele coloca, um pastor coloca as suas ovelhas num lugar bom, quanto mais o nosso Deus, que nos amou, o nosso Deus que nos acompanha, o nosso Deus que nos dá tudo o que nós precisamos, né? E a outra parte que fala sobre descanso. Só descansa e tem paz quem crê no Senhor Jesus. Você quer paz? Você precisa ter a certeza de que você só vai ter paz se você crer no Senhor. Hebreus 4:3 diz o seguinte: porque nós o temos crido e que entramos no descanso, tal como disse, assim jurarei na minha ira. Então, e assim jurarei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O 29 fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você quer ter descanso? Procure o Senhor. Você quer ter paz? Procure o Senhor. É o único que pode te dar descanso e paz. O Salmo 23, versículo 2, também, continuando na parte B, fala das águas tranquilas, né? E quando a gente vê as águas agitadas da vida, ou se nós fôssemos pastor de ovelha, por exemplo, e fôssemos levar as nossas ovelhas a um caminho, se ela tiver aquelas águas agitadas, elas vão se assustar, porque elas são extremamente medrosas, né? E muitas vezes conosco também não é diferente, né? Então, guia mansamente a águas tranquilas. Quando a nossa vida está em um turbulão, né? Assim, tudo tribulação, tudo dificuldade, tudo assim. Quando de fato nós nos entregamos ao Senhor Jesus e nós de fato descansamos no Senhor, Ele nos leva pelo caminho tranquilo. Só o Senhor Jesus pode nos levar a caminhos tranquilos. Pode estar uma tempestade, pode estar uma água escorrendo para todo lado, pode alagar a igreja, pode tudo. Mas é o Senhor que nos dá o refrigério. É o Senhor que faz com que descansamos a nossa alma. Se você está atribulado, se você está com dificuldade, se você está com problema, busque o Senhor. Lembre-se que Ele vai guiar você mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma, né? Um dos significados da palavra refrigério é conforto, alívio, o bálsamo, consolação, refrigério e remédio. Olha aí o que tudo a palavra refrigério pode nos trazer. Tanta coisa boa. Mas para isso a gente precisa de estar o quê? Ligado no nosso Deus, né? Então, como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério e o alívio. Se você acredita, se você crê, certamente o Senhor vai lhe dar esse alívio. Então, o nosso Senhor traz o alívio, o consolo e o bálsamo para a nossa alma. Ainda continuando no 23, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem é que pode nos guiar pela justiça? Somente o nosso Senhor Jesus, né? O salmista aqui mais uma vez ele fala assim: guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar as suas ovelhas, né? Então a gente vê que quando deixamos o Senhor, que é justo, nos guiar, certamente vamos ter um descanso melhor. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nossa caminhada, a gente toma decisões precipitadas. E essas decisões precipitadas no nosso dia a dia é o que tem causado as águas não ficam tranquilas, né? As águas ficam agitadas na nossa vida. Então, as decisões precisam ser tomadas, todas elas, perante o nosso Deus.
perante o Senhor Jesus. Então, deixe que o Senhor guie os seus passos, guie o seu caminho. O Senhor é o seu pastor, Ele pode te guiar todos os dias, né? Então, lembre-se sempre disso, né? Que faça como o salmista, né? Portanto, está a dizer, o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. Só o nosso Deus pode, de fato, nos guiar através desse caminho reto, esse caminho justo, esse caminho limpo, porque aí fora, nada disso a gente consegue. Aí no mundo, pode ter certeza que vai ser sempre para o lado errado. Então, se você quer ser guiado de fato pelo caminho do Senhor, confie nele, todos os dias. Peça orientação, peça para que o Senhor te guie todos os dias. Agora aqui ainda, dizendo no versículo 4, que fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que você não precisasse passar pelo vale da sombra da morte, ou ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, a gente vê que o nosso Deus, Ele é o único capaz de te livrar e de te encaminhar cada dia nos caminhos certos. Quando a gente fala aqui das ovelhas que são ingênuas, né? A gente fala que o pastor tem que estar sempre com atenção a todas elas, porque além dela ser frágil, se ela se distrair, né, ela vai cair numa ribanceira, ela pode ter problemas com o desfiladeiro, né? Ela pode andar, às vezes nos Alpes, lá onde tem as ovelhas, né? Nos locais onde tem as ovelhas, a maior parte delas é montanhosa, né? Então existe muita montanha. Então ela pode cair de um penhasco, ela pode se machucar, tudo. Então por isso a importância do pastor estar junto com a sua ovelha o tempo todo, o olhar do pastor. E é isso que acontece com a gente. O nosso Deus, o nosso pastor, Ele está de olho em nós 24 horas por dia. Ele não descansa, Ele não dorme, né? Então, Ele está 24 horas nos mostrando o caminho. E Ele, né, nos leva por caminhos estreitos, difícil, mas Ele é quem nos guia, né? Então, todos os dias, a gente percebe aqui, nas nossas vidas, o quão é difícil viver no mundo que estamos vivendo, com tanta dificuldade, com tanta coisas ruins aí fora. Mas é o nosso Deus que nos guia. E lembre-se sempre, o nosso Deus está presente conosco, seja toda e qualquer situação. Lembre sempre disso. E é Ele que nos livra de todo mal, né? Isso é importante. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas. Uma é o cajado e a outra é a vara. Então, com o cajado ele vai lá, segura, né? Que é para que a ovelha não vá para lugares ruins. E o cajado também serve para que impeça que ela faça algumas coisas. E muitas vezes o nosso Deus, o não de Deus, é exatamente o cajado aí, né? Ou a vara, né? Dizendo, ó, não, calma, eu sou o seu pastor, eu sou o seu provedor, eu sou o seu mestre, eu sou aquele que te guia, né? Então, muitas vezes a disciplina que temos é exatamente um cajado, uma vara. O Senhor está usando para que a gente lembre-se sempre disso, né? O meu cálice transborda. Então, o cálice transborda é um símbolo de satisfação completa. Então, quando nós vemos aqui, o salmista vai usar a expressão transborda, que dá o sentido de mais cheio. Então, o meu cálice, o meu copo está transbordando das bênçãos do Senhor, todos os dias. Mesmo que a gente muitas vezes não perceba, mas ele está transbordando de bênçãos. Por quê? Eu estou aqui, estou vivo, tenho trabalho, tenho saúde, né? Posso louvar a Ele todos os dias. Isso é ser transbordante, todos os dias. As bênçãos materiais, financeira, seja o que for, são consequências. Mas o principal é a bênção do Senhor estar na sua vida. Não existe nada melhor do que isso.
Porque o Senhor dá com abundância, mas dá o suficiente para que a gente possa, todos os dias, vivermos com o que o nosso Senhor tem nos dado. E por isso devemos ser alegres e gratos, né? Alegres e gratos, né? Sempre. E valorizar sempre o que já temos. Porque o Senhor te deu com abundância, né? Merecíamos estar aqui? Merecíamos este ar? Merecíamos a nossa roupa? Merecíamos o nosso alimento? Não. Mas o Senhor proveu. Isso é abundância. Isso é ter satisfação completa. Então nós devemos estar satisfeitos com aquilo que o Senhor der. E com o que Ele vai dar, com aquilo que Ele vai acrescentar, e sempre valorizar o que temos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu mereço essa graça, essa misericórdia do Senhor? Então o nosso privilégio é que o nosso pastor é cheio de misericórdia, bondade, né? E ele anda conosco todos os dias. Esse é um grande privilégio que nós temos, né? Quando obedecemos a voz do nosso pastor, certamente a bondade e a misericórdia nos seguem. Deuteronômio 28:2 diz o seguinte: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Então, que privilégio, né? Quando obedecemos ao Senhor, Ele nos abençoa, todos os dias. Isso é um grande privilégio, e é um privilégio para os crentes no Senhor. Quando você obedece, né? Você é certamente abençoado pelo Senhor. E as bênçãos alcançam você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, não. Porque as bênçãos do Senhor, elas vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Agora, o maior privilégio que nós temos é no versículo 6, que diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o desejo de todo crente, de estar, de tudo que nós temos, de tudo que já fizemos, o maior desejo é estar na casa do Senhor. Quando a gente está com o Senhor, ou estamos na casa do Senhor, é só coisa boa, né? Só coisa linda, né? A gente não tem brigas, nós estamos na casa do Senhor. Agora, por que nós não desejamos estar na casa do Senhor toda hora, todos os dias? Por que muitas vezes a gente não deseja nem cultuar ao Senhor? Tudo que é o bom para as nossas vidas é habitar na casa do Senhor. E algo importante, algo melhor que nós temos aqui é habitar na casa do Senhor longos dias. Ou seja, aonde Ele estiver, juntos para sempre, porque sabemos que Ele cuida de nós e estamos protegidos. Amanhã, quando estivermos à glória com o Senhor, certamente nós vamos poder lembrar desse salmo e dizer: habitar na casa do Senhor por longos dias, para o resto da nossa vida. Porque é isso que nós, como servos do Senhor, desejamos todos os dias, né? Que a presença do Senhor esteja conosco, a bondade dEle esteja conosco, né? E todos os dias possamos almejar estar com Ele e habitar ao lado dEle, né? Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos desfrutar da bondade e misericórdia do Senhor em todos os dias das nossas vidas. E sempre lembrar que este salmo nos ajuda a ter a plena certeza de que, independente da sua situação, o pastor estará sempre com você. Independente do que você esteja passando. Lembre-se, o pastor verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os dias Ele estará com você. Que Deus possa nos abençoar. E que o nosso desejo, todos os dias, seja habitar na casa do Senhor e lembrar que o mais importante para nós não é o que o Senhor pode dar, não é o que Ele vai lhe dar hoje ou o que Ele vai lhe dar amanhã, é o que Ele é o que Ele faz por você, não interessa, o importante é o que o Senhor é na sua vida. O Senhor Jesus, todos os dias, tem nos abençoado, então devemos de fato reconhecermos isso todos os dias e sermos gratos por tudo que temos, sempre, porque o nosso Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, nada nessa vida vai nos faltar.
Isso só depende do nosso Senhor Jesus. Se você crê que Ele te sustenta, que Ele te guarda, que assim seja de hoje em diante. E que você possa refletir sempre no Salmo 23, lembrando de que o Senhor está presente na sua vida e que o Senhor irá lhe abençoar todos os dias. Amém?